Olá e seja bem-vindo ao SOS 24, em fase de rescaldo dos grandes incêndios que mataram 64 pessoas no centro do país e quando se iniciam as avaliações do processo operacional. Ricardo Ribeiro junta-se à conversa agora em estúdio. Ricardo, muito obrigado uma vez mais por nos vires ajudar aqui nesta análise que vamos fazer, isto na sequência também do trabalho que está a ser feito pelas autoridades, também pela tutela, pela Proteção Civil, para tentar perceber, por um lado, o que está em causa neste incêndio que provocou tantas mortes, mas principalmente para se, de uma vez por todas, e em princípio, se poderá perceber se há responsabilidades a tirar aqui de alguma entidade. É assim, nesta altura ainda é cedo para se ter uma conclusão objetiva. Agora, é importante perceber que o resultado de tudo isto, em primeiro lugar, e eu continuo a insistir que nós continuamos a fazer um enfoque especial no dispositivo, no combate, na Autoridade Nacional de Proteção Civil e nos bombeiros. E, na minha opinião, isso é injusto e incorreto. Na medida em que a principal causa de todo este problema ter acontecido, Miguel, é isto. Nós verificamos... Agora vou colocar aqui para que consigamos ver... Esse mapa, sim, é um mapa que demonstra a história dos incêndios entre 2000 e 2017. E nós verificamos que temos a zona do Mediterrâneo toda a vermelho e a castanho, que são as mais. E a França, a laranja. E depois, se nós repararmos no mesmo mapa, isto é o Observatório Europeu. Se nós repararmos no mesmo mapa, já só temos a Itália a laranja, a Espanha num vermelho mais leve e Portugal escuro. O que quer dizer que Portugal manteve-se com o mesmo risco, com a mesma problemática, com a mesma realidade dos incêndios e a generalidade da Europa melhorou significativamente. Isto estamos a falar entre 2010 e 2017. Depois, por outro lado, há aqui um outro aspecto. Isso é em relação aos 10 anos. Depois há aqui um outro aspecto. Em termos concretos, este gráfico mostra que Portugal está atrás de outros países com o mesmo tipo de problema. Não evoluiu, não melhorou. Depois temos aqui, para falar estamos a falar de 10 anos, agora estamos a falar dos últimos 6 meses. E os últimos 6 meses é que demonstram que a realidade da média em Portugal, este ano estava claramente acima ao nível do número de incêndios e também, que são dois gráficos diferenciados, e também do número de ignições e também da abrangência da área ardida, que podes mostrar. Sim, a vermelha em 2017 claramente acima e a outra, de a média dos últimos 8 anos. Portanto, e aí o número de incêndios e aí o número, a área ardida. E ou seja, em suma, o cenário indiciava que iríamos ter aqui uma época de incêndios mais intensa. Mas depois temos uma última questão que tem a ver... Repara, nós falámos de 10 anos, agora estamos a falar em 6 meses e agora vamos falar só naquela semana. O que acontece é que nós temos centenas de incêndios seguidos ao longo do país que exigem do dispositivo uma prontidão que não há dispositivo que aguente. E se nós repararmos, no mesmo momento em que há a ignição do incêndio de Pedrógão, estavam ao mesmo tempo a decorrer outros 21 incêndios. Portanto, na minha opinião, isto, embora tenha havido falhas aqui e acolá, a questão do Ciresp, por exemplo, que tem que ser revisto e que tem que se olhar, mais do que fazer a história, tem que se olhar para o futuro e tentar perceber como é que de uma vez por todas resolvemos isto, porque o Ciresp é importante não só para incêndios, mas para qualquer catástrofe ou calamidade e, portanto, as autoridades têm que olhar para a questão do Ciresp. Agora, deixem-me-vos dizer, o Ciresp, na minha opinião, não é o único meio de comunicação que está disponível para os operacionais. Mas é aceitável que um sistema de comunicações falhe a esse nível? Não é. Os operacionais, enfim, não querem falar, não podem falar, mas nós no terreno, cada vez que falávamos com um comandante de uma corporação, a resposta era sempre a mesma.
o Ciresp, a partir de determinada altura, naquele dia, deixou pura e simplesmente de funcionar. Claramente, o não funcionamento do Ciresp é uma menos-valia para a capacidade de organização e de comandamento do Teatro de Operações. Ponto final. Agora, o que me parece a mim é que não é o desaparecimento durante algumas horas do Ciresp, com a redundância, nomeadamente a ROB, os próprios telemóveis, alguns sítios não funcionavam, mas também são um meio de comunicação, e outro tipo de comunicações que há. Não foi por aí que o Teatro de Operações teve esta problemática toda. Na minha opinião, antes de tudo o que aconteceu neste Teatro de Operações, há uma grande responsabilização ao nível das medidas de prevenção e das medidas de condicionamento de ignições e de propagação do incêndio. E também do não ser tomadas decisões que facilitem, nomeadamente, a compartimentação da floresta e os acessos dos meios de combate operacional à zona onde são necessários para combater o incêndio. Houve momentos em que nós tivemos, durante esta semana, 1.500 operacionais com mais de 600 viaturas no país todo. Portanto, o que nós não podemos é, cada vez que isto acontece, apontar as culpas aos bombeiros, à estrutura de bombeiros, porque, na minha opinião, não é essa a problemática. Mas a informação que tem surgido e os dedos apontam-se, eu diria que não são dirigidos especificamente aos bombeiros, como se coordenam e como atacam o fogo no terreno. Será mais no funcionamento, na estrutura ou na forma como estão organizados. Por exemplo, a questão de a fase Charlie ser aliás, para que as pessoas percebam, a fase em que os bombeiros estão mais preparados ou que podem ter capacidade maior de reagir, acontece repetidamente num dia específico. Sem dúvida. E isso não há dúvida nenhuma que é também uma questão que se tem que rever. Aliás, eu próprio tenho vindo a propor que, além de haver equipas de combate a incêndios, deveriam logo a partir de janeiro haver equipas de prevenção de incêndios. Porque os incêndios, e isto é que é a questão que eu estou sempre a tentar alterar, é que a visão prioritária dos incêndios é mais fácil fazer no combate, mas não é a que tem maior consequência. Já vamos falar sobre isso. Enquanto o trabalho no terreno continua, continuam também os pedidos de responsabilização. Aliás, ouvimos aqui o Pedro dizer que o Estado tem que assumir esta série de erros que têm acontecido. Independentemente dessa responsabilidade venha a ser assumida ou não, alguma coisa vai mudar? É assim, eu espero que, pelo menos, a lição seja aprendida e tenha consequências. E há aqui 3 ou 4 questões que nós podemos significativamente melhor. Eu volto a bater a tecla na questão da prevenção, é a primeira. E não estamos aqui a inventar nada, portanto, isto já se fala, eu próprio já falo nisto há 10 anos, já há especialistas que falam nisto há 20, portanto, prevenção. E, portanto, ao nível da prevenção tem que haver uma proposta concreta, embora a legislação que está, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, é mais do que suficiente para resolver este problema. A questão é também perguntar, as comissões municipais de defesa da floresta destes 4 municípios reuniram-se quantas vezes? Que trabalho é que produziram? Que fiscalização é que foi feita? Passaram os senhores presidentes de Câmara e a GNR passaram coimas? Verificaram? Quer dizer, há aqui questões que não é só a estrutura e o dispositivo que têm que ver. As próprias estruturas municipais têm que saber responder a isto. Têm lá comissões municipais de defesa da floresta, têm gabinetes técnicos florestais. É importante, se calhar, olhar para eles e dinamizá-los ainda mais e serem consequentes ao nível do trabalho. Eu, quando andei lá em Pedrógão, quando nós estivemos em direto lá, eu tirei 3 ou 4 fotografias na Nacional 2, claramente de não cumprimento da lei, e era uma subconcessão. Muitas das vezes, a problemática das ignições, por exemplo, que ocorrem muitas vezes junto às estradas, as ignições, por incúria, por negligência ou de forma propositada, decorrem em lances de estrada e de autoestrada também concessionadas. Portanto, há que responsabilizar também essas pessoas. Relativamente à questão do combate, a questão do Ciresp é fundamental e, essencialmente, aqui a questão da primeira intervenção. E para termos uma primeira intervenção otimizada, que era o que falávamos aqui em off, é provável, tem que se antecipar, e aliás o Primeiro-Ministro já disse que ia antecipar uns dias, tem que se antecipar a possibilidade da triangulação e da resposta mais musculada numa primeira intervenção, porque a primeira intervenção é que tem o grande objetivo de condicionar a continuidade do incêndio ou até de condicionar
a capacidade dele progredir e a intensidade do próprio incêndio. Vamos ver, vamos ficar atentos e vamos continuar a falar deste tema porque temos que perceber se vai acontecer o mesmo que aconteceu em anos anteriores, que fez-se quase nada em termos concretos. Muito obrigado aos dois hoje terem estado aqui no SOS 24.